Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Esta é a primeira reflexão bíblica da semana e nós vamos refletir a respeito do Salmo de número 23, do verso 1 ao verso 3, com o tema A Bênção de Ser Ovelha de Jesus Cristo. Queridos, sinceramente existem alguns textos bíblicos que são espetaculares, sublimes, marcantes. Textos que revelam mais claramente quem Deus é e a maneira como Ele se relaciona conosco. Textos que revelam os benefícios que uma pessoa pode ter ao, de fato, servir a Deus. Nós sabemos que, apesar de servirmos a Deus, isso não nos dá um atestado de não sofrermos. Sabemos disso. No entanto, servir a Deus nos garante alguns benefícios, algumas bênçãos da parte de Deus. Bem, o Salmo 23 é um desses textos espetaculares, marcantes, sublimes, porque fala de benefícios que uma pessoa pode ter ao servir ao nosso Deus. O Salmo diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante os meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre." Como eu disse, esse texto nos mostra de forma evidente os benefícios, as bênçãos de Deus às verdadeiras ovelhas, as verdadeiras ovelhas que servem o verdadeiro pastor. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar a bênção do cuidado e da provisão de Deus. O verso 1 diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Bem, o nosso Deus é o nosso pastor, é o nosso protetor, é o nosso acolhedor, é o nosso sustentador. O nosso pastor não é um ser humano cheio de falhas, de limitações. O nosso pastor, segundo o texto, é o próprio Deus. Até porque nós sabemos que os seres humanos podem nos decepcionar, seres humanos podem não cuidar de nós, seres humanos podem falhar conosco, porque de fato são pecadores, são falhos. No entanto, Deus, como nosso supremo pastor, jamais deixará de cuidar de nós, jamais nos decepcionará. E aqui há um cuidado pessoal. O Senhor é o meu pastor. É isso que diz o verso 1. Ou seja, apesar de Deus ser um pastor coletivamente de todos nós, Deus é especificamente um pastor individual, pessoal. É o nosso pastor, é o seu pastor, é o meu pastor. É aquele que cuida de nós individualmente. Deus não nos olha como coletivo, como uma multidão. Deus nos olha como ovelhas, como pessoas. Deus nos olha como pessoas próximas dele. Bem, o texto nos diz que Deus conhece cada ovelha, sabe de cada detalhe de cada ovelha. Além desse cuidado incomensurável, Deus também é o nosso provedor. É por isso que o texto diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Bem, o texto não está nos prometendo que seremos ricos, milionários, que não passaremos pelas dificuldades. O texto está dizendo que nada irá nos faltar. Pode ser que não sobre, mas não faltará. O reverendo Augusto Nicodemos disse que Deus não prometeu o pudim, prometeu o pão. Ou seja, Deus prometeu o básico, o essencial. Jesus Cristo diz isso no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 33, quando ele diz: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas." Bem, demais coisas são a comida, a bebida, a moradia, o vestuário, etc. Deus cuidará de tudo isso. A Bíblia não nos promete riquezas, até pelo fato de que Jesus ensina-nos a vivermos uma vida simples à luz da vida de Cristo. No entanto, se nós submetermos ao senhorio do verdadeiro pastor Jesus Cristo, nada irá nos faltar. Nós teremos o essencial, nós teremos o elementar.
De fato, o Salmo 23 nos mostra algumas bênçãos da parte de Deus, e as primeiras é o cuidado e a provisão de Deus. Os vínculos do Calvário, que Deus nos abençoe.